Olá pessoal, eu sou Emerson Guimarães, professor de Biologia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Neste vídeo nós veremos a respiração aeróbica, que é a respiração que utiliza o gás oxigênio. Respiração aeróbica. A respiração aeróbica é um processo em que moléculas orgânicas provenientes do alimento são degradadas com a participação de gás oxigênio O2, levando à formação de gás carbônico CO2 e água H2O. Nesse processo, é liberada energia para a síntese de moléculas de ATP. A equação geral da respiração aeróbica é: nós vemos aí na figura, glicose C6H12O6 mais 6 moléculas de gás oxigênio O2 se transforma em 6 moléculas de gás carbônico CO2 mais 6 moléculas de água H2O mais energia que é utilizada para produzir o ATP. Essa equação corresponde quanto a reagentes e produtos ao inverso da fotossíntese. Além disso, ela representa também a combustão total da glicose, com a diferença de que a energia liberada na combustão ocorre na forma de calor e luz, enquanto na respiração aeróbica, grande parte dessa energia é armazenada nas moléculas de ATP. A equação geral apresenta um resumo muito simplificado da respiração aeróbica. Na verdade, esta se compõe de diversas etapas enzimaticamente controladas, durante as quais a energia potencial química da glicose é liberada aos poucos e armazenada nas moléculas de ATP. Rendimento e etapas da respiração aeróbica. A respiração aeróbica tem rendimento cerca de 15 vezes maior que o da fermentação. Enquanto a fermentação leva à produção de 2 moléculas de ATP por molécula de glicose, na respiração aeróbica a única molécula de glicose libera energia suficiente para a síntese de aproximadamente 30 moléculas de ATP. Então, na respiração aeróbica, a quantidade de ATP produzido é muito maior do que na fermentação, cerca de 15 vezes maior. A que se pode atribuir essa diferença de rendimento energético entre os dois processos? A resposta está no grau em que a glicose é degradada. Na fermentação, ocorre degradação parcial e os produtos como o álcool etílico ou o ácido lático ainda têm muita energia acumulada. Na respiração aeróbica, a cadeia carbônica da molécula de glicose é totalmente degradada a gás carbônico e água, substâncias inorgânicas com pouca energia potencial química para liberar. O alto rendimento da respiração aeróbica, associado à abundância de gás oxigênio na atmosfera terrestre, fez com que esse processo de obtenção de energia representasse uma grande vantagem evolutiva, estando presente quase universalmente nos seres da biosfera. Algas, plantas, protozoários, animais, muitos fungos e bactérias são capazes de realizar a respiração aeróbica, pois é um processo que produz muito mais energia do que a fermentação e representa uma grande vantagem evolutiva aos organismos que conseguem realizar a respiração aeróbica. A respiração aeróbica da glicose compõe-se de 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs
e fosforilação oxidativa. A glicólise ocorre no citosol, fluido que compõe o citoplasma. Em células eucarióticas, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa ocorrem no interior das mitocôndrias. A glicólise é a fase preparatória da degradação da glicose, produzindo substâncias que entrarão na mitocôndria para as reações seguintes, que envolvem gás oxigênio. Como vimos, a glicólise consiste na quebra da molécula de glicose em duas moléculas de ácido pirúvico, com saldo líquido de duas moléculas de ATP. Na glicólise, formam-se também duas moléculas de NADH a partir do NAD+, e são liberados elétrons e íons H+. A glicólise não necessita de gás oxigênio para ocorrer. As etapas seguintes da respiração, porém, só ocorrem se houver disponibilidade de gás oxigênio. Na falta dele, o ácido pirúvico é transformado ainda no citosol em ácido lático ou em etanol e gás carbônico, dependendo do tipo de organismo. Fase mitocondrial da respiração aeróbica. Se houver gás oxigênio disponível na célula, o ácido pirúvico produzido na glicólise é transportado para dentro da mitocôndria, onde reage com uma substância denominada coenzima A. Nessa reação forma-se acetilcoenzima A, acetil-CoA, molécula constituída por dois átomos de carbono e gás carbônico CO2. Participa do processo uma molécula de NAD+, que se transforma em NADH ao capturar dois elétrons de alta energia e um dos dois íons H+ liberados na reação. Aí nós vemos na figura que o ácido pirúvico mais a coenzima A mais o NAD+, se transforma em acetilcoenzima A mais NADH mais CO2 e mais um íon de H+. Ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. A acetilcoenzima A é ponto de partida para um conjunto de reações que compõem o ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico. A primeira denominação homenageia seu descobridor, o bioquímico alemão Hans Adolf Krebs, que viveu de 1900 a 1981. A segunda refere-se à primeira substância formada no ciclo, o ácido cítrico. Aí na foto da direita nós vemos o Hans Adolf Krebs, que foi o descobridor desse ciclo, do ciclo do ácido cítrico, que em sua homenagem também recebeu o nome de ciclo de Krebs. Assim que se forma na mitocôndria, cada molécula de acetilcoenzima A reage com uma molécula de ácido oxalacético, também presente na organela. Nessa reação, a coenzima A é liberada e forma-se uma molécula de ácido cítrico, o primeiro reagente a participar do ciclo. Ao longo de 8 reações são liberadas duas moléculas de gás carbônico, elétrons de alta energia e íons H+. Ao final, forma-se novamente ácido oxalacético, que pode se combinar a outra acetilcoenzima A e reiniciar o ciclo. Durante as reações do ciclo de Krebs, elétrons de alta energia e íons H+ são capturados por moléculas de NAD+, que se transformam em NADH. Também participa do ciclo de Krebs
outro tipo de aceptor de elétrons, o FAD, do inglês Favine Adenine Dinucleotide, que significa dinucleotídeo de flavina adenina, que se transforma em FADH2. Ao longo do ciclo são formados 3 moléculas de NADH e um FADH2. Em uma das etapas do ciclo, a energia liberada permite a formação direta de uma molécula de trifosfato de guanosina, ou GTP, do inglês guanosine trifosfate, a partir de GDP, que é o difosfato de guanosina IPI. O GTP é muito semelhante ao ATP, diferindo dele apenas por apresentar a base nitrogenada guanina em vez de adenina. O GTP fornece energia para alguns processos celulares, como a síntese de proteínas. Também pode ser convertido em ATP pela transferência de seu fosfato energético para um ADP. Em resumo, no ciclo de Krebs são formados 2 moléculas de CO2, que é o gás carbônico, 3 moléculas de NADH e uma molécula de FADH2 mais um GTP, que é equivalente a um ATP. Aqui nessa figura nós vemos o que ocorre no ciclo de Krebs, né? Esquema das transformações do ácido pirúvico. No interior da mitocôndria, o ácido pirúvico origina acetilcoenzima A, que participa da sequência de reações químicas do ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Então nós vemos que o ácido pirúvico ele libera uma molécula de CO2 e transforma o NADH em o NAD+, em NADH, se junta com a coenzima A e se transforma em acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A, ela entra na mitocôndria e vai para o ciclo de Krebs, né? Nesse ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, libera 2 moléculas de CO2, 3 NAD+, são transformados em 3 NADH. Também se forma uma molécula de GTP a partir de GDP IPI. E também se forma uma molécula de FADH2. Fosforilação oxidativa. A síntese da maior parte do ATP produzido na respiração aeróbica ocorre na transferência de elétrons e de íons de hidrogênio das moléculas de NADH e FADH2 para átomos provenientes do gás oxigênio. Essa reação leva à formação de moléculas de água, como está resumido nas equações a seguir. Então nós vemos aí nas equações que 2 moléculas de NADH mais 2 íons H+, mais o gás oxigênio O2, se transforma em 2 moléculas de NAD+, mais 2 moléculas de H2O, que é a água. 2 moléculas de FADH2, mais o gás oxigênio O2, se transforma em 2 moléculas de FAD, mais 2 moléculas de H2O, que é a água. A energia liberada pelos elétrons durante sua transferência até o gás oxigênio é utilizada para produzir ATP. A expressão fosforilação oxidativa refere-se exatamente à adição de fosfato ao ADP para formar o ATP, uma reação de fosforilação. Ela é denominada oxidativa porque ocorre em diversas reações de oxidação sequenciais,
sendo o gás oxigênio O2 o último agente oxidante dessa cadeia de reações. O processo de transferência de elétrons e de íons H+, do NADH e do FADH2 para o gás oxigênio é realizado por 4 grandes complexos de proteína, que se dispõem em sequência na membrana interna da mitocôndria. Entre os componentes dessas proteínas destacam-se os citocromos, que têm ferro em sua composição. Cada conjunto sequencial de transferidores de elétrons é denominado cadeia transportadora de elétrons, que nesse caso também recebe o nome de cadeia respiratória. Durante a passagem pela cadeia respiratória, os elétrons liberam gradativamente energia, que é utilizada para bombear íons H+ da matriz mitocondrial para o espaço entre as duas membranas da organela. Os íons H+ acumulados à força no espaço entre as membranas mitocondriais tendem a se difundir de volta para a matriz mitocondrial, mas só podem fazer isso passando pela sintase do ATP presente na membrana interna da mitocôndria. O mecanismo é o mesmo que ocorre nos tilacoides dos cloroplastos. A sintase do ATP é comparável a um gerador molecular acionado pela passagem dos íons H+. Quando produz moléculas de ATP a partir de ADP e PI. Esse mecanismo de produção de ATP, comprovado em diversos experimentos, é conhecido como teoria quimiosmótica para a síntese de ATP. Aqui nessa figura nós vemos representação esquemática de detalhe dos conjuntos transportadores da cadeia respiratória e da sintase do ATP. Então nós vemos que na membrana da mitocôndria existem as enzimas, onde os elétrons são transportados. E nesse processo em que os elétrons são transportados por essas enzimas, os íons de H+ atravessam da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Esses íons de H+ se acumulam nesse espaço entre as membranas da mitocôndria, e esse acúmulo faz com que eles tendam a voltar para a matriz mitocondrial. Eles voltam através da sintase do ATP. Quando os íons de H+ atravessam a sintase do ATP, ela adiciona um fosfato ao ADP e transforma ele em ATP. Então é dessa forma que é formada a maior parte do ATP. Os íons de H+ são transportados para o espaço intermembrana pela passagem de elétrons pela cadeia transportadora de elétrons. Ao se acumular no espaço intermembrana, esses íons de H+ tendem a voltar para a matriz mitocondrial. Nesse processo, eles passam pela sintase do ATP, e dessa forma o ADP recebe um fosfato e se transforma em ATP. É dessa forma que é formada a maior parte do ATP da respiração aeróbica. Ao retornar à matriz mitocondrial, os íons H+ combinam-se a elétrons que foram desenergizados ao longo da cadeia respiratória e a átomos de oxigênio proveniente do O2, que é o gás oxigênio, com formação de moléculas de água H2O. Aqui nessa figura nós vemos representação esquemática da enzima sintase do ATP, de acordo com a teoria quimiosmótica. A enzima utiliza o potencial de difusão dos íons H+ que haviam sido forçados a se acumular no espaço entre as membranas mitocondriais durante a cadeia respiratória para produzir ATP. Então nós vemos aqui nessa imagem que essa está representando a sintase do ATP.
Então, os íons H+, que se acumularam no espaço entre as membranas mitocondriais, eles têm um potencial de difusão para voltar para o interior da mitocôndria. Eles fazem isso atravessando a sintase do ATP. Então, dessa forma, a sintase do ATP adiciona fosfato ao ADP e transforma ele em ATP, com formação de uma molécula de água. A energia liberada pelos elétrons de alta energia em sua passagem pela cadeia respiratória pode formar teoricamente 34 moléculas de ATP. Em condições normais, no entanto, o rendimento é menor, formando até um máximo de 26 moléculas de ATP. Somando essas 26 moléculas de ATP formadas aos ATP formados na glicólise e aos dois formados no ciclo de Krebs, um GTP para cada acetilcoenzima A, chega-se a um rendimento máximo de 30 moléculas de ATP por molécula de glicose, embora o rendimento teórico seja de 38 ATP por molécula de glicose. Então, dessa forma, para cada molécula de glicose no total, se formam-se no máximo 30 moléculas de ATP, muito mais do que o que é formado na fermentação, porque na fermentação só se forma 2 moléculas de ATP, enquanto que na respiração aeróbica se formam 30, ou seja, 15 vezes mais. Outras substâncias capazes de fornecer energia por meio da respiração aeróbica são os lipídios. Antes de serem utilizadas, as moléculas de ácido graxo são transportadas para o interior das mitocôndrias, onde se transformam em moléculas de acetilcoenzima A, que entram no ciclo de Krebs. Aqui nessa figura nós vemos a representação esquemática das etapas do metabolismo aeróbico da glicose com produção de ATP. A glicólise ocorre no fluido citoplasmático, o citosol, enquanto o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorrem no interior da mitocôndria. Cada molécula de glicose metabolizada pode produzir até 30 ATP. Então nós vemos aqui nessa figura que a glicose ela passa pela glicólise no citosol, com formação de 2 moléculas de ATP e formação também de 2 moléculas de ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico ele produz 2 moléculas de NADH e se transforma em acetilcoenzima A, 2 moléculas de acetilcoenzima A, que entra na mitocôndria. Essa acetilcoenzima A também produz 2 moléculas de NADH e passa para o ciclo de Krebs. Nesse ciclo de Krebs, são produzidas 2 moléculas de ATP, 6 moléculas de NADH e 2 moléculas de FADH2, que passam para a cadeia respiratória. Nessa cadeia respiratória são produzidas cerca de 26 moléculas de ATP. Juntando com os 2 ATP da glicólise, mais os 2 ATP do ciclo de Krebs, dá um total de 30 moléculas de ATP. Então a respiração aeróbica produz um total de 30 moléculas de ATP, 15 vezes do que é formado na fermentação. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos que assistiram. Não esqueçam de se inscrever no canal se não for inscrito. Deixe um comentário dizendo o que achou do vídeo. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Deixe o gostei para ajudar na divulgação do canal. Compartilhe com os amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!